Muito bom dia a todos. Hoje já fazia alguns dias que eu queria gravar um vídeo, né? Mas hoje de manhã teve um comentário em um dos vídeos que eu acredito que foi o que faltava para eu vir gravar. Ontem já à noite nós estávamos estudando a respeito de conhecimento. Foi pregado a respeito de Nicodemos, né? Que buscou Jesus, mesmo ele sendo mestre, instrutor da lei, Nicodemos teve a humildade de buscar Jesus, aprendeu com Jesus e lá no final da história, quando Jesus é morto, né? E quando José de Arimateia vai lá para comprar o corpo de Jesus, por assim dizer, para poder enterrar no local digno, Nicodemos está junto lá levando ofertas, né? Para o corpo de Jesus, como com óleos e enfim. Então mostra que Nicodemos aprendeu alguma coisa daquela conversa. E aí, falando bastante sobre conhecimento, uma coisa que acontece muito é que quem é testemunho de Jeová, eu vou citar o exemplo de um rapaz que comentou em um vídeo meu, lá, um dos primeiros vídeos que é o testemunho da saída da organização, fez um comentário bem brabão, assim, né? Falando que, resumindo, que se eu não sou testemunho de Jeová, eu sirvo ao diabo. E é uma ideologia de ser dono da verdade. Só que assim, ó, eu já fui assim. Eu já pensei igual esse rapaz. Ter o entendimento de que eu sou dono da verdade, porque a verdade que eu carrego, ela é muito lógica. E por ser lógica, ela é a verdade e os outros entendimentos são mentira. Eu já pensei assim. E pode acontecer também de uma pessoa que deixou de ser testemunho de Jeová, como é o meu caso, como enxergou que tem coisa errada lá, não se agradou, passar a pensar agora que eu sou o dono da verdade. E isso é muito perigoso. Mas ontem, vendo a história de Nicodemos e depois lendo um pouco do livro do Evangelho de João, capítulo 7, eu consegui entender algo maravilhoso assim da parte de Deus e é o que eu quero dividir com vocês, sobre ser dono da verdade. Então não é um vídeo nem para criticar a testemunha de Jeová que vem nos vídeos para xingar, e nem quem deixou de ser testemunha de Jeová e faz vídeo xingando a organização. Não é isso. Mas é que a gente tem que entender o ponto de vista de Deus e o perigo que tanto uma testemunha de Jeová como eu, quem deixou de ser testemunha de Jeová, ou quem é de qualquer outra denominação religiosa, pode cair por se achar dono da verdade. O detalhe é o seguinte: você quer acompanhar? Acompanha comigo aqui João, o Evangelho de João, capítulo 7, o versículo é o 26. A festa dos tabernáculos lá, que Jesus disse que não ia, depois foi. Acontece o seguinte: quando ele chegou lá, tinha aquela discussão, uns acreditando que ele era o Messias, outro não, né, e tal. Mas Jesus começa a falar e as pessoas dizem assim, ó, olha o que diz aqui, ó, João 7, 26, primeiro. Eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Jesus lá falando, defendendo o evangelho, defendendo as verdades profundas de Deus que se cumpriam nele. E aí as pessoas em geral olhando Jesus falar e pensando, aqui estão os mestres e instrutores da lei. E estão deixando Jesus falar, então se eles estão deixando, será que Jesus está certo? Eles dizem assim, ó. Eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como o Cristo? Agora vem o detalhe, mano. Olha o detalhe. Entretanto, sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha a afirmação que as pessoas faziam. Quando o Cristo Jesus vier, ninguém saberá de onde ele é. Se você continuar lendo o contexto, depois que essas pessoas falam isso, ninguém do povo, nem entre os judeus, diz assim, não, peraí, tu está falando besteira. Tu está errado. Então, como fica um silêncio, olha, dá a entender que eles acreditavam que nesse raciocínio deles era verdade. Grava isso, ó. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, ninguém saberia de onde ele era. Só que agora vem um detalhe. Se você for lá em Miqueias, eu convido vocês a irem comigo aqui em Miqueias, tá? Depois de Jonas aqui. Miqueias 2, 5.
Perdão, 5:2, tá? Miqueias 5:2. Promessa de um governador de Belém. Olha o que as escrituras diziam. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias deixou bem claro de onde sairia o Messias, o Cristo. Notou? Agora, pausa um pouco aí e pensa. Volta para a situação, volta para a festa do tabernáculo. Milhares de pessoas, instrutores da lei, pessoas que entendiam e pessoas que não entendiam tanto da lei. Se levantou uma frase: quando o Messias vier, ninguém vai saber de onde ele é. Lembrando que, assim como todos nós, hoje que somos crentes, esperamos duas coisas. No mundo evangélico se tem especulações de duas coisas. Primeiro, a volta de Jesus, e segundo, que não é tão falado, mas também tem, é quem é a verdade. Qual é a organização, a religião que é a verdade e as outras são falsas, tá? Baseado nesses pensamentos, existem muitos estudos. Beleza, muitos estudos. O povo estuda muito, que nem os judeus lá estudavam a respeito do Messias. Só que ditados populares, frases populares, às vezes tomam o lugar de verdades. Por exemplo, a verdade era bem clara, mas ela estava minuciosamente guardada na palavra de Deus. Se o povo entendesse a palavra de Deus, eles não iam sair aos quatro cantos falando besteira, afirmando e brigando por coisas que não eram verdade. E é o que tem acontecido hoje. Muitas pessoas brigam, debatem por coisas que não estão na Bíblia e defendem frases que não estão na Bíblia. Agora eu quero trazer para os nossos dias e fazer a correlação disso daqui com o que aconteceu comigo alguns dias atrás. Um ancião da Testemunha de Jeová, ele entrou em contato comigo, me ligou, e ele não é daqui da cidade, para falar comigo. Até esse ancião, diferente desse rapaz que comentou no vídeo, só para incomodar, o ancião, ele me procurou, não foi para incomodar, em momento algum ele foi desrespeitoso comigo, não foi. Ele queria conversar, ele queria entender mais por que eu estava pensando assim e tal, e de certa forma mostrar que eu estava errado e tentar me levar para o modo certo de pensar. Excelente atitude a dele, ótimo, porque se você carrega a verdade, você tem a responsabilidade de mostrar quem está errando. Mas aí em determinado momento da conversa, ele usou a seguinte expressão para mim assim, ó. Ele disse: mano, tu sabe que Jeová Deus, no passado, ele tinha um povo que levava o nome dele e defendia o nome dele, que eram as testemunhas dele, que era Israel. E hoje, olha a expressão, e hoje não é diferente. Jeová ainda tem um povo que leva o nome dele e defende a ele. Então, parando para pensar assim, numa questão de lógica, o que ele falou é muito bonito. Eu já preguei muito isso, tá? Pensa na questão da lógica. Já preguei isso, já acreditei nisso, e é bonito isso que ele falou. Será que é bíblico? Peraí, não vamos lá ainda. Pensa assim, em João 7, 27, quando aquelas pessoas disseram: entretanto, sabemos de onde este é. A gente sabe de onde Jesus é. Isso aí nasceu lá em Belém, isso aí é da Judéia, a gente sabe de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Quando eles fizeram essa afirmação aqui, gente, vamos pensar. Era ou não era melhor, mais convincente, mais agradável para a mente deles acreditar nisso? Porque pensa comigo, o tão esperado Messias, não seria melhor que saísse do meio do deserto um homem já adulto, um homem falando de maneira imponente, um homem fazendo milagres, exercendo milagres, e as pessoas pensassem: meu Deus, olha só de onde ele veio. Olha, o homem é a maneira de Melquisedeque, ele não tem pai, não tem mãe, a gente não sabe de onde veio. Esse é o Messias. Era melhor do que pensar assim: não, mas esse moleque aí é filho do carpinteiro, né? Te lembra dele aí brincando com as crianças, correndo, brincando de pegar? Te lembra uma vez que ele fugiu dos pais dele lá no templo, lá em Jerusalém? Não, esse aí não. Esse daí, o Messias, não é tão agradável, né? A segunda hipótese. Só que a segunda hipótese dele ser uma criança que era de lá, era a verdade. E a primeira hipótese que eles citaram aqui
que era melhor de imaginar, a gente não sabe de onde é, o cara é um mistério. Não era uma verdade. Então, assim, não defenda algo que pareça fazer lógica, algo que pareça fazer sentido, mas que não é bíblico. Isso eu tiro de exemplo para você e para mim. Eu também tenho que tomar muito cuidado com isso, de não defendermos coisas que não são bíblicas. Então vamos voltar para o raciocínio do irmão. Irmão Ismael, Jeová sempre teve um povo, Isaías 43:10, vós sois minhas testemunhas, falando para o povo de Israel. E hoje não é diferente, ele tem um povo que leva o nome dele e vai defendendo o nome dele. É bonito, mas é bíblico? Bom, um povo que leva o nome de Deus e defende o nome de Deus. Infelizmente, após a vinda de Jesus, eu digo infelizmente porque é bonita a ideologia, mas após a vinda de Jesus, após Jesus pregar o evangelho, instituir a igreja, em maneira nenhuma, em local nenhum, essa frase bonita que esse irmão carregou e que toda testemunha de Jeová carrega, ela simplesmente não é um fato baseado na Bíblia. Tá, mas aonde é o fato então na Bíblia? Aonde está na Bíblia então? Cadê as testemunhas? Cadê o povo de Deus? Eu vou te mostrar. Vou te mostrar o povo de Deus aqui em Atos 1. O verso é o 8, deixa eu ver aqui. Isso, Atos 1:8. Ascensão de Jesus para os céus. E agora a instrução, a orientação, a luz que Jesus dá. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Tá? Vocês que vão ficar, aguenta aí, tudo bem. Mas, 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, ou sereis testemunhas de mim, Jesus falando dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Paulo fez? Paulo foi testemunha de Cristo Jesus. Testemunhar que o Deus Todo-Poderoso agora aliançava duas nações, povo escolhido Israel, com pessoas gentios das nações, para fazer o povo de Deus salvação a todos que crerem em Jesus. O nome disso se chama Evangelho e o nome disso se chama Boas Novas. Estas boas novas, que Deus agora abre as portas para gentios serem filhos, assim como os judeus eram, isto é o que seria pregado em toda a terra. E testemunhar significa falar algo do qual você estava presente, do qual você sentiu, o que Deus tocou, te transformou, fez em você. Porque tu não pode testemunhar um crime se tu não estava presente. Imagina, você não pode ir num tribunal se assaltaram a padaria e disseram simplesmente para você, assaltaram a padaria ali. Então foi assim, um cara encapuzado entrou, o amigo dele estava com um moletom vermelho, assim, assado. Aí você não pode pegar e ir no tribunal testemunhar porque o outro te contou. Tu não foi uma testemunha, amigão. Tu só ouviu, entendeu? Então quem testemunhava era quem teve experiência, quem foi tocado. Paulo sempre dizia, eu nunca vim a vocês só com palavras de homens, mas com poder e atuação do Espírito Santo, para vocês entenderem quem me mandou, quem me comissionou. Então entenda que embora pareça bonita aquela ideologia, mas Jeová tem um povo, Deus tem um povo, tem uma nação escolhida. Isso não é bíblico, meus amados. É até bonito, mas não é bíblico. Povo de Deus, Deus tinha um povo, Israel. Deus abriu as portas para outros povos fazerem parte do povo. Igreja, pessoas de todas as nações. O que une esse povo? Jesus. Então, em momento algum, defenda a religião. Em momento algum, defenda a igreja, dizendo assim, a minha igreja é o que está reatando o céu e a terra. Meu querido, não corra o risco de falar uma bobagem tão grande como essas pessoas lá em João falaram, né, dizendo que quando o Messias vier, ninguém vai saber de onde ele vem. Não faça isso. Lembra, meu amado, que lá no dia da crucificação, lá no Calvário, ou como a testemunha de Jeová fala, quando Jesus foi pregado na estaca, lembra que naquela situação as pessoas debochavam. Uns diziam, olha lá, ele está chamando Elias, esse homem, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani,
né? Aquelas palavras lá, imagina ele febril, ele todo quebrado, todo arrebentado, quebrado não foi quebrado, mas todo ferido depois de apanhar muito, talvez enrolando até a voz, as pessoas debochando dele, ele com uma coroa de espinhos, né? Porque não é rei. Olha o momento de deboche. Alguns diziam: se tu és o filho de Deus, desce daí. E nesse momento em que todos, por causa das evidências e dos pensamentos deles, pecavam e falavam bobagem, sabe? Uma pessoa teve uma atitude correta nesse momento. Aquele que olhou para ele e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares na tua glória. Só isso. Não duvidou de nada. Entendeu? Não duvidou, levou a sério. Então, não leva em conta pensamentos de outros seres humanos, tá? Por mais que faça sentido. Olha a multidão dizendo aqui: quando o Messias vier, ninguém vai saber de onde ele é. E de repente todo mundo sacudindo a cabeça e concordando, né? Ó, Deus tem um povo, existe só uma religião verdadeira. Faz sentido, pode fazer lógica, pode ser bonito. Mas tu já pesquisou, amado? Tu já pesquisou se isso está nas Sagradas Escrituras? Então, cuidado para você não ser mais um daqueles que defende o que não é verdade. E se for, sabe o que eu espero? Tomara que aconteça contigo e comigo. Se a gente está defendendo bobagens que falam a respeito de Deus, que aconteça com nós o que Jesus lá na cruz, lá na estaca, pediu. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Que a gente possa ser digno de misericórdia. Mas, visto que nós temos a palavra de Deus completinha em nossas mãos, meus amados, visto que nós temos a responsabilidade tão grande de ser luz e sal, luz no mundo, sal nas nações, levar o evangelho, aprenda o que é o evangelho. Então, que a gente possa fazer o esforço, meu amado, de ler a palavra de Deus, de levar ela como uma plenitude, de levá-la completa. E se for defender alguma coisa, defender a Deus, defender o Cristo, que é o teu Senhor e Salvador. Tá bem? Então essa é a palavra, amado. Vamos colocar nossa mente mais focada na palavra de Deus. Vamos colocar o nosso coração mais na presença de Deus. E controlar um pouco mais a nossa língua, porque a nossa carne é fraca. E a língua é um órgão pequeno, mas é como uma labaredinha de fogo, né? Pode queimar um bosque inteiro, uma labaredinha de fogo. Então, vamos tentar controlar mais nossas emoções, nossa língua, para que nós não venhamos a fazer outros a tropeçar. Esse conselho é universal, é para mim, é para ti, é para todos nós. Esse conselho não é meu, esse conselho é da Bíblia, tá bem? Então fiquem todos na paz.